e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras e que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e confia no restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra depois de que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E ao que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o Senhor. Vem na sua mão e te exaltamos. Eis aqui, Senhor, teu povo, eis aqui, Pai querido, a tua igreja, fala comigo nessa noite com todos quantos adentraram na tua casa. Que teu Espírito, Senhor, tenha plena liberdade esta de agir no teu querer, assim como no teu efetuar. Porque sabemos, ó Deus querido, que a tua palavra, Senhor, a palavra que procede da tua boca não volta para ti vazia, mas ela faz do que apraz, e ela prospera naquilo para qual foi designada. Por isso, nós te louvamos em nome de Jesus. Queridos, nós temos aqui um texto da palavra de Deus. Nós temos um texto da palavra de Deus escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João, que foi o último dos apóstolos a viver em Marte. João viveu um período em que ele, por causa da palavra de Deus e por causa do Evangelho, ele foi lançado na ilha do Mar Egeu, ou seja, na ilha de Patmos. João é lançado na ilha de Patmos. Quem governava nesse período era Domiciano. Domiciano, que era imperador de Roma, o primeiro imperador que arrogou para si o nome de Senhor e Deus. Ou seja, nesse período, Domiciano vai mandar prender João e lançar ele na ilha de Patmos, para lá ser devorado pelas feras que ali viviam. Porém, João está na ilha de Patmos. E o que me chama a atenção é algo extraordinário, porque João, ele teve o privilégio, João teve a honra, João teve a nobreza, João teve a graça de Deus de contemplar Jesus em 3 aspectos da sua vida. João, ele viu Cristo profetizado, João, ele viu o Cristo ressuscitado, João também teve agora a oportunidade tamanha da parte de Deus de ver o Cristo glorificado. Ele viu o Cristo profetizado porque foi profetizado pelos apóstolos, foi profetizado pelos profetas, foi profetizado em toda a liturgia do Antigo Testamento. O Cristo profetizado, o Messias que havia de vir. João viu o Cristo profetizado, mas ele também contemplou o Cristo crucificado, que estava na cruz, e que olhou para ele e deu uma ordem para ele cuidar da sua mãe. Ou seja, ele viu Cristo em 3 aspectos da sua vida. Neste momento,
ele vai ter a honra e a nobreza de contemplar o Cristo glorificado. Ele está na ilha de Patmos e lá os céus vai se abrir para João. Lá os céus vão se abrir para a sua vida. Ele vai ser arrebatado no dia do Senhor. E no dia do Senhor ele é arrebatado. Ele vai ouvir uma voz como a voz de muitas águas. Ele vai ouvir uma voz como a voz de muitas águas. Ele vai ver 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E tem os seus olhos como chama de fogo. E tem da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios, cujo seu cabelo é branco como a lã, cujo seu rosto resplandece como o sol no meio-dia, vestido de um linho fino que resplandecia, os seus pés reluzentes como latão purificado 7 vezes. Quando ele ouve quem falava com ele, ele se vira. Quando ele se vira para ver quem falava com ele, ele cai como morto. E então Jesus coloca a sua destra sobre ele e diz: e João, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e sou o fim. Eis que estive morto, mas estou vivo para sempre, pelo século e século. João vai contemplar não o Cristo que estava vivo e está morto, mas o Cristo que estava vivo, que estava morto, mas que está vivo e que vive pelo século e século. Ou seja, ele tem a visão do Cristo glorificado, que vive eternamente, controla todas as coisas, que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele tem a visão daquele que controla todas as coisas, daquele que tem o governo de tudo em suas mãos. Ou seja, João viu o Cristo que governa tudo. Nessa visão que ele tem, ele vai receber uma direção, ele vai receber uma ordem a escrever as igrejas que estão na Ásia. Faltaria-nos tempo para falar de cada uma nessa noite, mas eu gostaria de compartilhar com você sobre a igreja de Sardes. Versículo 1 vai nos dizer: ao anjo que está em Sardes, escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas estava morto. Ou seja, para todas as igrejas, Jesus se apresenta como: eu sei as tuas obras. Para as 7 igrejas que João vai escrever, para todas elas há uma descrição, há uma narrativa, há uma ênfase de Jesus para as igrejas. Eu sei as tuas obras. Para todas elas. É como se ele fosse enérgico em relação a isso. Eu sei as tuas obras. Para cada uma delas ele vai fazer essa mesma expressão: eu conheço, eu sei. Isso nos chama atenção porque ele é aquele que conhece todas as coisas. Ele é aquele que sonda todas as coisas. Aquilo que o homem não sabe, aquilo que o homem não vê, aquilo que as pessoas não conhecem, ele conhece. Ele vê todas as coisas. Ou seja, tudo que os homens fazem em secreto, no oculto, Jesus olha e diz: eu conheço, eu sei, eu conheço as tuas obras. Ele é enfático em relação a isso, dizendo: eu conheço as tuas obras. Jesus se apresenta como aquele que conhece profundamente a sua igreja. Ele conhece profundamente a sua igreja. E o mais interessante é que ele está no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, ele está no meio da sua igreja. Jesus é o centro, Jesus é a referência, Jesus é o modelo, Jesus é o paradigma. Ele está no meio da sua igreja.
reputação diante dos homens, mas diante de Cristo estava morta espiritualmente. A igreja de Sardes tinha reputação diante dos homens, mas diante de Cristo estava morta espiritualmente. Isso nos mostra que nem tudo aquilo que impressiona os homens impressiona a Deus. Nem tudo aquilo que é grande diante dos homens é grande diante de Deus. Por quê? Porque a igreja de Sardes tinha reputação, tinha dinheiro, tinha lucro, vivia com destaque diante dos homens. Tinha nome de que estava viva, mas estava morta diante de Deus. Porque diante dos homens era grande, diante de Deus estava morta. Ou seja, nem tudo que é bonito diante dos homens está saudável diante de Deus. Então, os homens são muitas das vezes notados pelo dom, pelo talento, pela virtude. Diante de Deus não. Diante de Deus é pela santidade, é pelo caráter, é pela verdade, é pela vida de santidade, é pelo seu dia a dia com Deus. Ou seja, não são os elogios que vão determinar um ministério. É a vida que se tem diante de Deus. Então nós vemos que a igreja de Sardes, ela tinha reputação diante dos homens, mas estava morta espiritualmente diante de Deus. Nem toda a aparência espiritual significa verdade. Ou seja, nem toda a aparência espiritual significa verdade. Pode haver atividade e unção, mas muitas das vezes o que se falta é a verdade e a sinceridade no íntimo. Ou seja, não adianta ter atividade se não tiver vida, se não tiver presença com Deus. Então não adianta atividade se não tiver vida e presença com Deus. Então é possível ter cargo, é possível ter credencial, é possível ter uma rotina religiosa, é possível ter isso. E muitas das vezes só em aparência. Mas o que se precisa é uma renovação espiritual verdadeira. Versículo 2. Versículo 2 ele diz: seja vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Seja vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Versículo 2 ele chama um despertamento. Seja vigilante, vigilância espiritual é necessária. Vigiai e orai. Jesus ele sempre apontou para isso. Ele não disse que é para orar primeiro. Ele disse vigiai e orai. Ou seja, é necessário vigilância e oração. Por quê? Porque não adianta muita coisa se tiver oração e se não tiver vigilância. Por isso Jesus vai dizer vigiai e orai. Então, se há vigilância, a oração ela vai estar de comum acordo. Mas não adianta muita coisa se a pessoa ela só orar se ela não vigiar. E o vigiar fala de posicionamento, o vigiar fala de atenção, o vigiar fala de cuidado, o vigiar fala de sabedoria, na postura, no falar, no tratar. Então é vigiar e orar. Vigiar e confirma o restante que estavam para morrer. Ainda havia vivos. Vigiai e confirma os restantes que estavam para morrer. Ou seja, não havia morrido ainda, havia vivos ainda. Ou seja, vivos, pessoas vivas que estavam fracas, mas que poderiam ser fortalecidas. Ou seja, Deus quer que nós venhamos vigiar e ser vigilante, para que aqueles que estão fracos não morram espiritualmente. Ou seja, que possamos ser instrumentos de vida para aqueles que estão ao nosso redor, instrumentos de vida, instrumentos de testemunho,
simplesmente alguém que vai levar pessoas a Jesus. Então, antes que tudo se perca, Deus manda fortalecer os que estão fracos. Ou seja, é suportar os que estão fracos. Paulo vai escrever as suas cartas, vai dizer que nós devemos suportar aqueles que são fracos espiritualmente. Os que estão fortes devem suportar os que estão fracos. Suportar é coluna, suportar é ter sustentação, é ter base, é não se enveredar, é ser suporte para aqueles que estão fracos, para que se possam se fortalecer ainda. Versículo 3. Versículo 3 ele diz: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Ou seja, no versículo 3, ele diz para vigiar, ele diz, versículo 3, ele diz: lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás que horas sobre ti virei. Ou seja, ele vai enumerar algumas coisas importantes. Ele vai dizer para que lembra-te, pois. Ele vai falar sobre lembrar, guardar, arrepender e vigiar. Versículo 3, Jesus vai dizer para a igreja para guardar, para lembrar, para se arrepender e para vigiar. Ou seja, lembra, guarda, arrepende e vigia. Por quê? Porque ele virá em um momento em que ele não vai avisar. E ele diz: eu vou tirar de sobre ti. Ou seja, e tirar de sobre ti é tirar a unção, é tirar a salvação. Então, quem se esquece da palavra de Deus, perde a direção. Quem se esquece da palavra de Deus, perde a direção. O arrependimento é o único caminho que restaura a comunhão. Então o avivamento começa quando lembramos daquilo que Deus já falou dentro de nós. O avivamento começa quando nós nos lembramos daquilo que Deus falou na nossa vida. Versículo 4 vai declarar assim: Mas também pensastes algumas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ou seja, tens contudo algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, mesmo em meio à frieza, mesmo em meio à fraqueza, mesmo em meio a uma vida de aparência, havia remanescentes fiéis. Mesmo em meio a uma grande corrupção, ainda existe remanescentes fiéis. Mesmo em um lugar onde pode haver fraqueza, mesmo em um ambiente onde pode haver fraqueza, vida, morte espiritual, mesmo em um ambiente onde pode haver pessoas que vivam de aparência, Deus tem os seus remanescentes fiéis. Ou seja, tem-os contudo em sábio, alguns que não mancharam as suas vestes, ou seja, que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes, e que jamais foge o óleo sobre a nossa cabeça. Deus tem os seus remanescentes. Eu estou essa noite pregando para aqueles que são remanescentes, que não têm manchado as suas vestes, mas que têm permanecido fiel ao Senhor, seu Deus. Louvado seja o Senhor. Então, mesmo em tempos difíceis, é possível permanecer fiel e limpo diante de Deus. Mesmo em tempos difíceis, é possível permanecer fiel ao Senhor, nosso Deus. Aleluia. Versículo 5. Ele diz: e ao que vencer será vestido de
vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ao que vencer. Jesus está falando que é ao que vencer. Aqui ele não está falando aquele que vai chegar primeiro. Não é quem vai chegar primeiro. É ao que vencer. É o que permaneceu. É aquele que não desistiu. É aquele que não olhou para trás. É aquele que não abandonou o arado. É aquele que continuou com seus olhos firmes no autor e consumador da fé. Ao que vencer. É aquele que não desistiu. Ou seja, é aquele que permaneceu até o fim. Ele não está falando que não é quem chegou primeiro. Não existe competição para quem vai para o céu. É ao que vencer. Ou seja, aquele que não desistiu, aquele que não abandonou, aquele que não retrocedeu, aquele que não apostatou da fé, aquele que não se entregou à vaidade da vida, aquele que não se entregou às glórias deste mundo, aquele que não se entregou à soberba da vida, é aquele que não buscou reconhecimento de homens, é aquele que não buscou glória de homens, é aquele que viveu com a vida para louvar a Jesus, para adorar a Deus, para permanecer fiel, é aquele que não desistiu mesmo diante das lutas, mesmo diante dos ventos, mesmo diante de calúnias, mesmo diante de acusações, mesmo diante de gigantes, mas permaneceu, não desistiu, permaneceu ao que vencer. Ou seja, eu estou nessa noite pregando para aqueles que são vencedores, para aqueles que estão determinados a vencer, a permanecer até o dia do arrebatamento da igreja, ao que vencer. Eu vestirei eles de vestes brancas e andarão comigo. Jesus está dizendo: eu vou andar com você, eu vou te vestir de vestes brancas, mas por isso, não desista, não olhe para trás, não abaixe sua cabeça, porque chegará um tempo de glória, chegará um tempo de vitória, chegará um tempo de muita unção, chegará um tempo de muito resplendor de Deus na nossa vida. Ao que vencer, não desista. Eu quero nessa noite receber o rema de Deus e a autoridade do Espírito para dizer a você: não desista, não olhe para trás, não abaixe sua cabeça, porque Ele não te abandonou, Ele não desistiu de você, Ele não esqueceu de você. O meu Deus te ama, o meu Deus te quer, o meu Deus te chama, Ele tem sustentado a sua vida, a graça dele está sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Louvado seja o Senhor. Ao que vencer, a promessa aos vencedores: vestes brancas, pureza, nome no livro da vida e confissão diante do seu Pai e diante dos anjos. Vale a pena permanecer firme, porque há uma recompensa eterna. Vale a pena permanecer firme, porque há uma recompensa eterna. Louvado seja o Senhor. Versículo 6, para estarmos finalizando. Versículo 6 nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem não era só para Sardes. A mensagem não era só para a igreja de Sardes. A mensagem é para todos nós. É para a igreja. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, a mensagem não era exclusiva para Sardes. A mensagem era para nós. Então, ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir é mais do que escutar. Ouvir é obedecer. Ouvir é mais do que escutar, é obedecer. Toda igreja precisa ouvir o Espírito Santo diariamente. Toda igreja precisa ouvir o Espírito Santo diariamente. Então a igreja precisa escutar o Espírito Santo diariamente. Escutar o Espírito vai muito além do que escutar homens. É escutar o Espírito de Deus. Então nós vamos nessa noite a mensagem da palavra de Deus a nós. Aparência sem vida não agrada a Cristo. A aparência sem
e recebe recompensas eternas. Eu queria que vocês colocaram de pé. O que mais nos impressiona é que Deus ele não se impressiona com a aparência espiritual. Deus não se impressiona com a aparência espiritual. Ele procura a verdade no altar. Ele não se impressiona com a aparência espiritual. Ele busca a verdade no altar. Ou seja, ele busca a verdade no altar. Louvado seja o Senhor. Oremos no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te exaltamos. Te agradecemos, ó Deus, na beleza, Senhor, da tua santidade. Tu és, meu Deus, um Deus de poder. Tu és aquele, Senhor, Pai, que nos instrui. Por isso nós queremos guardar, por isso nós queremos vigiar, por isso nós queremos, ó Pai, nos arrepender. Por isso nós queremos, Senhor, guardar, Pai, a tua palavra. Pai, por isso nós queremos caminhar naquilo que o Senhor tem estabelecido, Pai, nas tuas palavras para as nossas vidas. Deus abençoe cada vida aqui nessa noite. Abençoe cada família aqui nessa noite. Abençoe cada lar aqui nessa noite. Pai, nos conduz, Senhor. Nós não queremos viver a vida, Pai, com lacunas, Pai. Nós queremos transitar com verdade espiritual dia após dia. Nós queremos pregar, nós queremos testemunhar, nós queremos anunciar o poder do Evangelho, as verdades insondáveis de Cristo a cada dia. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a caminhar, Senhor, Pai, nessa verdade, a caminhar em santidade, a caminhar em comunhão, a caminhar, Senhor, debaixo da unção do teu poder. Meu Deus, que em todo tempo sejam alvos as nossas vestes, ó Pai, e que jamais, meu Deus, venha faltar óleo sobre a nossa cabeça. Acrescenta cada vez mais unção, acrescenta cada vez mais sabedoria, acrescenta cada vez mais ousadia, acrescenta cada vez mais, Senhor, autoridade na nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada vida poderosamente, em nome de Jesus. Aleluia. O que nós iremos fazer hoje? Você que veio preparado, já com o material está com o então, amém?